kolekate ukozongandija lelo ekomi basanza bajourne mpiko yozoyate alidore aliolobaki nanga nalala swi namitungisa te bolingo nanga yo aliolobaki eza pour la vie. Oi, eu tô aqui em Guararema e aqui eu consigo coletar um aracnídeo muito interessante e que até mesmo possui importância médica. Por causa da alta quantidade de capivaras que tem naquela região, aqui pela margem do rio Paraíba do Sul, eu consegui coletar um carrapato estrela. Algo importante se tirar do caminho é a questão de Guararema. Esse vídeo é de importância, principalmente porque Guararema representa um grande ponto turístico na época de Natal. Porém, foram registrados casos de febre maculosa na região. Então é necessário entender o vetor dessa doença, o carrapato estrela, e sobre sintomas, tratamentos e métodos de prevenção da doença, já que não é necessário temer a situação, mas sim compreender como evitá-la. Então, sobre a identificação desses carrapatos. Carrapatos estrela são muito noticiados como a espécie Amblyomma cajanense, que, apesar da semelhança física e similar propriedade de ser um vetor da febre maculosa, é presente apenas para a região amazônica da América do Sul, especificamente na Venezuela, Guianas e norte do Brasil. O problema é que Amblyomma cajanense muitas vezes é noticiado como o carrapato da febre maculosa, o que é um problema, já que não só exclui o fato de que há outras espécies de carrapato que podem sim transmitir a febre maculosa, mas também tira a atenção deles, o que leva a situações de desconhecimento de alguém que pode sim estar infectado com a febre maculosa, mas que tenta desmentir ao dizer que seria presente apenas pelo norte. Como citei, isso é longe da verdade. Esse carrapato que coletei é da espécie Amblyomma sculptum, que não só ocorre em São Paulo, mas também é o principal vetor da febre maculosa no Brasil, tendo a mais ampla distribuição pelo território, também podendo levar o nome de carrapato estrela pela sua característica comum de supostamente possuir uma estrela em seu dorso. Porém, ao contrário do que muitos possam imaginar, esse desenho de estrela é pouco visível. Vale citar que esses carrapatos são muito noticiados como tendo uma estrela muito bem desenhada em seu dorso, embora isso não seja verdade. Existem, pelo menos, 6 espécies de carrapato estrela, porém as 2 que citei são presentes pelo Brasil. Esses não são carrapatos muito raros, podendo parasitar humanos, cavalos, capivaras, antas e muitas vezes bovinos, se alimentando tanto de seu sangue que podem aumentar em até 100 vezes no seu tamanho original. Entre esses hospedeiros, os principais são as capivaras, que até mesmo podem levar o título de ser o motorista desses carrapatos, levando carrapatos e junto a eles a febre maculosa e a babesiose equina. Por conta do fato de capivaras serem muito relacionadas a corpos d'água, vale citar que os carrapatos estrela também acabam as acompanhando para áreas como essas, sendo mais presentes próximos de corpos d'água do que de matas fechadas. Babesiose equina é uma doença que afeta apenas cavalos, que é, interessantemente, da mesma família da malária. A febre maculosa, por outro lado, será o nosso foco. Ela se torna verdadeiramente uma ameaça quando em um carrapato adulto, quando ninfas não conseguem nos infectar, já que não parasitam o nosso corpo por tempo suficiente para a bactéria realmente infectar o hospedeiro. Por outro lado, adultos batem esse tempo mínimo para infectar o hospedeiro, que é, de no mínimo, aproximadamente 4 horas do carrapato preso ao corpo do hospedeiro após a picada inicial. Algo interessante é que caso um carrapato fêmea esteja infectado, ele poderá transmitir a doença para seus ovos e futuros filhotes, o que permite uma maior expansão da doença. Também vale citar que ao nascerem, os filhotes têm a tendência de formar o que são chamados de bolinhos, ou seja, grupos de milhares de pequenos carrapatos em folhas. Nessa fase, podendo também levar o nome de micuins. Algo interessante da febre maculosa é de que ela tem como hospedeiro definitivo mamíferos silvestres ou que vivam em áreas abertas, como pastos, sendo os principais equinos, antas e capivaras. Sendo assim, nós, como humanos, somos um hospedeiro acidental da doença, já que ela raramente terá a oportunidade de se espalhar ao infectar um humano, já que raramente podemos infectar um novo carrapato com ela. Com isso, caso um humano seja infectado, a doença provavelmente morrerá com ele,
seja devido ao seu tratamento ou por levar o hospedeiro ao óbito, sendo assim o fim de seu ciclo de vida. Os carrapatos detectam uma presa se baseando, principalmente, em sinais de gás carbônico da respiração de um animal. Porém, também consideram bastante vibrações e o calor de um ser. Quando notam que há uma presa por perto, eles têm a tendência de subir a ponta de uma folha e estender suas pernas, para que assim que a presa passar, eles possam agarrar e para parasitá-las. A febre maculosa é uma doença que pode ser difícil de possuir um diagnóstico inicial, já que, devido aos seus sintomas, já ocorreram casos de serem confundidas com uma doença mais convencional. Por isso, muitas fontes relatam que é ideal se verificar se nos últimos dias houveram visitas a algum lugar com mata e com casos de febre maculosa, além do principal, uma análise árdua do corpo daquele que está doente pela presença de carrapatos. Eles têm uma alta preferência por se alojarem em regiões do corpo mais quentes e úmidas, ou seja, lugares como virilha, seios, axilas, orelhas ou mesmo couro cabeludo são lugares a se dar atenção quando se procura por eles. Os sintomas iniciais dessa doença incluem febre, náusea, vômitos, dor de cabeça, dores musculares e falta de apetite. Porém, se não tratada corretamente, causa dor abdominal, dores articulares, diarreia e exantema petequial, que é a formação de manchas por todo o corpo, inclusive na palma da mão e na planta do pé. Se ainda assim não for tratada corretamente, levando ao comprometimento do sistema nervoso central, dos rins e pulmões, eventualmente levando o hospedeiro ao óbito. De acordo com dados da APM, Associação Paulista de Medicina, entre 2007 e 2021, houveram 36.497 casos notificados, mas não confirmados de febre maculosa no Brasil. Esse período tendo uma média anual de aproximadamente 2.600 casos notificados. Dos 36.497 casos, 2.545 foram confirmados como febre maculosa, e desses 2.545, 32,8%, ou seja, 834 notificações, evoluíram ao óbito. Para a prevenção dessa doença, é necessário prevenir carrapatos. Algo importante se citar é que carrapatos são muitas vezes vistos como organismos lentos. Porém, por observações próprias, posso garantir que eles são bem rápidos, podendo subir inclusive em diversas superfícies, incluindo papel, plástico e vidro, inclusive sendo muito difícil de esmagá-los. Com isso em mente, o mais importante é que caso uma região tenha a ocorrência de carrapatos, e principalmente de febre maculosa, evite andar por regiões próximas ou de mata. Caso seja necessário esse contato com a mata, é aconselhável colocar as barras da calça por dentro das meias, para evitar que um carrapato se esconda por baixo da calça. Além disso, também recomendam o uso de roupas com cores mais claras, que se contrastam com o tom mais escuro dos carrapatos. Caso haja a suspeita de um carrapato, é crucial que se verifique o corpo inteiro da vítima, como citei, dando atenção à virilha, seios, axilas, orelhas e couro cabeludo. Caso haja sim um carrapato, o melhor método para a remoção é com uma pinça, onde, ao se agarrar o carrapato, deve-se fazer um movimento firme para cima, para que o aparelho bucal dele não se quebre por baixo da pele, que pode levar a infecções na região. Também é necessário a visita a um médico para se ter um diagnóstico rápido sobre se houve ou não o contágio da febre maculosa. Outra coisa que é importante de se lembrar é sobre notícias que clamam ter a melhor receita de repelente para carrapatos, ou mesmo saiba as 5 plantas que espantam carrapatos no seu jardim. Não pude achar nenhuma fonte que possa, definitivamente, confirmar ou desmentir essas afirmações. Por conta disso, recomendo que, na dúvida, não se arrisque. Caso tenha medo da picada desses aracnídeos, siga os métodos de prevenção que citei. Caso suspeite ou note a presença de carrapatos em seu jardim, é ideal que os extermine, já que, como citei, a febre maculosa é transmitida entre as gerações de carrapatos, ou seja, inicialmente pode haver um ou outro carrapato infectado, porém com o tempo toda a população do jardim estará, o que leva a sérios riscos de saúde à sua casa e à vizinhança. Podem sim se visitar cidades com ocorrência de carrapatos, sem problema algum. Porém, como citei, é ideal se evitar áreas de mata, ou mesmo áreas com capim, mesmo que baixo ou cortado, principalmente evitando
contato com a mata, o capim e grama parada pela beira de rios, lagos e represas. Dando atenção também às crianças, para evitar que tenham contato com a vegetação próxima de corpos d'água, mais uma vez, mesmo que essa esteja parada. Alulu bakinanga le jour d'après. École kate okozonga déjà. Lelo ekomi basa nzaba jour mipiko. Yozoya te. Alidore. Aliolo bakinanga nalala swi. Namitungisa te poli.